Título: Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa da autoria de James Strachey, com o título modificado, aparece aqui pela primeira vez. Este artigo foi lido por Freud perante o 4º Congresso Psicanalítico Internacional, realizado em Munique em 7 e 8 de setembro de 1913 e publicado no final desse ano. 2 tópicos de importância especial são nele examinados. Em primeiro lugar, o problema da escolha da neurose, que dá ao trabalho seu subtítulo. Era um problema que apoquentava Freud desde tempos muito antigos. 3 longos exames dele poderão ser encontrados entre os documentos de Flies, datando de 1º de janeiro de 1896, Freud, 1950, rascunho K. 30 de maio de 1896. E Bide, carta 46, onde a própria expressão aparece, e 6 de dezembro de 1896, carta 52, aproximadamente ao mesmo tempo que os 2 primeiros destes, referências ao assunto, apareceram em 3 trabalhos publicados de Freud, em seu artigo em francês sobre a hereditariedade e a etiologia das neuroses, 1896a, no segundo de seus 2 trabalhos sobre as neuropsicoses de defesa, 1896b, e no artigo sobre The Etiology of History, 1896c. Nestes primeiros exames do problema, pode-se distinguir 2 soluções diferentes que se assemelhavam muito, contudo, por postular uma etiologia traumática para as neuroses. Primeiramente, houve a teoria passiva e ativa mencionada no presente artigo, a teoria de que experiências sexuais passivas na primeira infância predispunham à histeria e as ativas à neurose obsessiva. 10 anos depois, no exame do papel desempenhado pela sexualidade nas neuroses, 1906, Freud repudiou inteiramente essa teoria, 1972. A segunda destas primitivas teorias, que não foi mantida completamente distinta da primeira, atribuía o fator decisivo a considerações cronológicas. Imaginava-se que a forma assumida por uma neurose dependesse do período da vida em que a experiência traumática ocorrera, ou, noutra versão, dos períodos da vida em que se empreendeu ação defensiva contra o revivecimento da experiência traumática. Numa carta a Flies, de 24 de janeiro de 1897, Freud, 1950, carta 57, escreveu ele, abre aspas, entre mentes a opinião que até aqui havia sustentado de que a escolha da neurose era determinada pela ocasião de sua gênese,
está se tornando menos segura. A escolha parece antes ser fixada na mais remota infância, mas a decisão ainda oscila entre a ocasião da gênese e a época da repressão, embora prefira agora a última, fecha aspas. E alguns meses mais tarde, em 14 de novembro de 1897, Ibid, carta 75, abre aspas, a escolha da neurose, a decisão de se é gerada histeria, neurose obsessiva ou paranoia, depende provavelmente da natureza da onda de desenvolvimento, isto é, de sua situação cronológica, que torna possível a repressão, isto é, que transforma uma fonte de prazer interno noutra de repugnância interna. Mas após outros 2 anos, em 9 de dezembro de 1899, Ibid, carta 125, surge uma passagem que parece prenunciar as opiniões posteriores de Freud, abre aspas, há não muito tempo tive o que pode ter sido um primeiro vislumbre de algo novo. Tenho diante de mim o problema da escolha da neurose. Quando é que uma pessoa se torna histérica ao invés de paranoica? Uma primeira tentativa grosseira feita numa ocasião em que estava tentando assaltar a cidadela à força apresentou a opinião de que isso dependia da idade em que os traumas sexuais ocorreram, na idade do indivíduo na época da experiência. Abandonei isso há muito tempo e fiquei sem nenhuma pista até alguns dias atrás, quando comecei a perceber um vínculo com a teoria da sexualidade. O extrato sexual mais baixo é o autoerotismo, que passa sem qualquer objetivo psicossexual e exige apenas sensações locais de satisfação. Ele é sucedido pelo autoerotismo, homo e heterotismo, mas certamente também continua a existir como corrente separada. A histeria e sua variante, a neurose obsessiva, é autoerótica. Seu principal caminho é a identificação com a pessoa amada. A paranoia desfaz a identificação novamente. Ela restabelece todas as figuras amadas na infância que foram abandonadas, meu exame dos sonhos exibicionistas, e desfaz o próprio ego em figuras exteriores. Assim, vem a encarar a paranoia como uma onda dianteira da corrente autoerótica, como um retorno ao ponto de vista então predominante. A perversão correspondente a ela seria o que é conhecido como paranoia idiopática. As relações especiais do autoerotismo com o ego original lançariam luz clara sobre a natureza desta neurose.
Neste ponto, o fio se rompe. Aqui, Freud se aproximava da posição delineada nas páginas de encerramento de seus 3 ensaios, 1905, a partir de 1972. O complicado processo de desenvolvimento sexual sugerirá uma nova versão da teoria cronológica, a noção de uma sucessão de possíveis pontos de fixação, nos quais esse processo está sujeito a ser detido e aos quais uma regressão se pode realizar. Se são encontradas dificuldades na vida posterior, deveria demorar vários anos, contudo, para que uma afirmação explícita fosse feita quanto à relação entre esta sucessão de pontos de fixação e a escolha da neurose. Ela se deu no artigo sobre os 2 princípios do funcionamento mental, 1911, com muito maior extensão na análise de Schreber, quase contemporânea, 1911. Parece provável que este último exame fosse o que Freud tinha em mente ao falar aqui de uma abordagem anterior ao problema, mas toda a questão é examinada em termos mais gerais no presente artigo. Isto nos conduz ao segundo tópico de importância especial, que ele examina, a saber, o tópico das organizações pré-genitais da libido. A noção é hoje tão familiar que nos surpreendemos em saber que ela fez seu primeiro aparecimento aqui, mas toda a seção dos 3 ensaios que dela trata foi em verdade acrescentada somente em 1915, 2 anos após este trabalho ter sido publicado. O conhecimento de haver instintos sexuais componentes não genitais remonta naturalmente a muito mais atrás. Ele é proeminente na primeira edição dos 3 ensaios, 1905d, e sugerido nas cartas de Flies mais cedo ainda. Ver, por exemplo, a carta 75 de 14 de novembro de 1897. O que é novo é a ideia de haver no desenvolvimento sexual estádios regulares nos quais um ou outro dos instintos componentes domina todo o quadro. Apenas um de tais estádios, o anal sádico, é examinado no presente artigo. Freud, contudo, já distinguira 2 estádios anteriores de desenvolvimento sexual, mas estes não eram caracterizados pelo predomínio de nenhum instinto componente determinado. O mais primitivo de todos, o do autoerotismo, antes de qualquer escolha objetal ter sido feita, aparece na primeira edição dos 3 ensaios, mas já fora especificado na carta Flies de 1899, anteriormente citada, página 394.
O estádio seguinte, o primeiro em que ocorre escolha de objeto, mas onde este é o próprio eu, self da pessoa, for apresentado por Freud sob o nome de narcisismo, cerca de 3 ou 4 anos antes do presente artigo. Restavam a ser descritos 2 outros estádios, organizados no desenvolvimento da libido, um anterior e outro posterior ao anal sádico. O anterior, o estádio oral, mais uma vez demonstrou o predomínio de um instinto componente. Ele foi primeiramente mencionado na seção da edição de 1915 dos 3 ensaios a que já se aludiu. O estádio posterior, não mais pré-genital, mas ainda não inteiramente genital no sentido adulto. O estágio fálico só apareceu em cena muitos anos depois, no artigo de Freud sobre a organização geral infantil da libido, 1923. Essa maneira, a ordem de publicação dos achados de Freud sobre as sucessivas organizações prematuras do instinto sexual pode ser ainda resumida. Estádio autoerótico, 1905, já descrito em particular em 1899. Estádio narcísico, 1911, em particular 1909. Estádio anal sádico, 1913. Estádio oral, 1915. Estádio fálico, 1923.